Boa noite, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda parte da live de ontem. Foi tão bom ontem que o povo queria mais. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início já à segunda parte da live de ontem. Estamos aqui fazendo o curso bíblico, estudando a palavra de Deus. Já vamos rezar, invocando aqui a Santíssima Trindade, pedindo o auxílio do Espírito Santo para nosso melhor entendimento. Quero agradecer a todos, a todas as mensagens de incentivo. O pessoal aí gostou muito, graças a Deus está dando certo. Vamos trilhar aí um longo caminho, Começou ontem e vamos trilhar esse caminho de estudo aí até o dia 6 de julho, estudando juntos, fazendo exercícios, manuseando a Bíblia. Então vai ser muito bom, para quem tem muitas dúvidas, para quem precisa realmente ter uma intimidade com a palavra de Deus. Esse curso vai ajudar muito. É um curso básico, nós não vamos ter como abordar tudo, porque é pouco tempo, mas vai ser muito bom para quem tem muitas dúvidas, para quem quer realmente criar essa intimidade com a palavra. Então a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai sendo seduzidos, pela palavra do Senhor. Amém? Então vamos dar início aqui. Vamos começar com a oração inicial. Aí o pessoal entrando, sejam todos bem-vindos. E nós vamos dar início aqui invocando a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Amém. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa segunda parte da live de ontem. E nós vamos dar início aqui com uma pergunta que tiveram muitas dúvidas, O pessoal tem algumas dúvidas, então eu vou respondendo aos pouquinhos, e ao final eu vou falar um pouquinho também sobre as dúvidas da Santa Missa, Muitas pessoas com dúvidas na parte da Santa Missa.
Inclusive tem até uma live aqui que eu fiz há muito tempo, é bem antiga, falando sobre as partes da missa, né? Mas vamos lá. Primeira pergunta que a gente precisa saber: quem é o centro da Bíblia? Quem é o centro da Bíblia? E aí, quando perguntarem para você, você vai responder, né? O centro da Bíblia é Jesus. E a nossa Igreja Católica, ela é cristocêntrica. Quando você vê esse nome bonito, você já sabe que é voltado para Jesus, né? Cristocêntrico significa dizer que Jesus é o centro de tudo. É o centro da nossa Bíblia, é o centro da igreja, é o centro de tudo. Então isso quer dizer o quê? Que todas as mensagens na Bíblia, elas levam até Jesus. Inclusive a do Antigo Testamento. Mesmo que Jesus não esteja fisicamente ali no Antigo Testamento, ele já existia. E tem uma passagem lá em Gênesis que fala sobre isso, né? Lá no início, quando Deus criou tudo, ele disse: façamos, né? Façamos. E ele fala no plural, porque ele está falando relacionado à Santíssima Trindade. Então, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Na parte da criação do homem. Ele fala: façamos a nossa imagem e semelhança. Ele fala no plural. Eu vou procurar aqui direitinho. E vou falar para vocês aqui qual é o capítulo e o versículo. Mas, voltando aqui ao assunto, a mensagem, né, é cristocêntrica. Gênesis 1, 26. Vamos lá. Gênesis 1. Você tá com a Bíblia aí? Você já abre. Em Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Eu gosto muito de grifar. Tem algumas pessoas que não gostam, mas é bom você dar aquela... Por mais que seja de lápis, mas às vezes você marca... Quando você voltar para a Bíblia e ver aquela passagem grifada, é porque você já visitou aquela parte, Deus já falou com você através daquela passagem. Então, olha só o que diz aqui, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele vai dizer: por fim, Deus disse... Olha, Deus, uma pessoa só, disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Então, olha o que o Antigo Testamento está falando para nós. Quando Deus ele diz façamos no plural, ele está falando como a Santíssima Trindade. Então, quem foi que fez o homem em si? Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, na criação, Jesus já estava presente, né? Não sei se você sabia disso, mas Jesus já existia, né? Então, por isso que está no plural. Então, só para que vocês compreendam que toda a mensagem da Bíblia, ela é voltada para Jesus, ela é cristocêntrica, né? Então vamos para a próxima pergunta. Só falando, né, que o Antigo Testamento ele tem o objetivo de preparar a vinda de Cristo. Então, quando a gente começa a leitura do Antigo Testamento, a gente está lendo a preparação
para a vinda de Jesus. Aquele povo que se prepara para o Messias, o Salvador. Já no Novo Testamento, acontece, né? É realizado. O verbo se faz carne. E indica também a sua volta. Quando ele morre, ele diz que vai, né, voltar. Ele ressuscita, mas ele diz, olha, estou indo, mas eu voltarei, né? E também fala sobre o começo da vida eterna. Então, é muito importante que vocês saibam disso. Por quê? Porque a gente não pode ler a Bíblia de qualquer jeito. A gente não pode ler a Bíblia achando que é um livro como outro qualquer, né? Pelo contrário, ela nos leva exatamente a Jesus Cristo. E aí, a próxima pergunta é: quem pode interpretar a Bíblia? Então, quem interpreta a Bíblia, por isso que muitas vezes a gente não entende. Quando você pega uma passagem, ou até mesmo na missa, quando você está fazendo alguma leitura. Hoje mesmo, a gente vê a importância do conhecimento da palavra. Na primeira leitura, fala que o povo precisava guardar o sábado. E aí, quando a gente vai para o Evangelho, Jesus vai e fala outra coisa. E aí, se você não tiver o conhecimento da Bíblia, você vai dizer, oxente, que negócio estranho. Jesus está se contradizendo. Jesus está mudando aí as coisas. E aí, em quem eu vou acreditar? E por que a igreja está colocando essa passagem aqui, que é para a gente guardar o sábado, se aí vem Jesus e diz que não é? Que hoje a gente vive, né, para guardar os domingos e festas, como diz lá nos 10 mandamentos. E aí, como é que você vai explicar isso, se alguém tivesse essa dúvida, né? E aí você precisa entender que a primeira leitura, ela vai fazer esse paralelo com uma leitura do Antigo Testamento e o Evangelho com o Novo, e ela faz essa ligação, dizendo para mim e para você que o Evangelho não mudou. O Senhor está ensinando apenas a maneira correta da gente aplicar a lei, né? Por que eu digo isso? Porque na primeira leitura fala que não se pode fazer nada em dia de sábado. E isso ficou tão enraizado nos judeus, né, nos fariseus, nos saduceus, que eles aplicavam essa lei de maneira tão rígida, tão bruta, que se alguém tivesse morrendo, eles não iam lá para acudir a pessoa. Eles deixavam a pessoa morrer, porque no dia de sábado não podia fazer nada. E aí Jesus vem e faz acontecer de maneira diferente, né? Ele bota lá no meio do templo uma pessoa com a mão seca e todo mundo esperando realmente a cura. E aí Jesus vai e fala, né, sobre fazer o bem, né? Quando é que a gente pode fazer o bem? Será que eu tenho que fazer no dia de sábado? Eu tenho que fazer o bem ou o mal? Então Jesus, com esse questionamento, ele vai dizer para você que todos os dias é necessário você fazer o bem, independente, né, de regras, de burocracias, de leis, independente. O Senhor está dizendo que a lei é para a vida. A lei precisa atuar para ajudar o outro, né? E por isso que muitas vezes a gente vê Jesus chamando o povo de hipócrita. Por quê? Porque eles se revestiam de uma lei, eles se mascaravam de uma lei, mas eles não viviam efetivamente a lei, né? Então, é isso que Jesus explica, é isso que a igreja faz. Ela coloca o Antigo Testamento para que Jesus explique como nós devemos atuar e viver, né, no Novo Testamento, né, no Evangelho. Amém? Então, para que a gente entenda isso, como é que Roberta conseguiu ter esse entendimento? Por causa do Espírito Santo. Quando a gente clama, por isso que eu sempre começo rezando, a gente começa clamando a Santíssima Trindade, a gente começa
fazendo as nossas orações. Por quê? Porque quem interpreta a palavra é o Espírito Santo. Inclusive, tem uma oração específica que eu vou colocar lá no grupo para que você reze antes de você ler a palavra. Porque aquela oração, ela vai fazer com que o Espírito Santo, ele agite, ele manifeste o seu entendimento. Que você tem o dom do entendimento. Ele está aí por causa do batismo. Se você é batizado na Igreja Católica, você tem os 7 dons do Espírito Santo. Então, quando a gente reza ao Espírito Santo, é a gente dizendo assim: Espírito Santo, sacode aqui esses dons, agita eles aqui, porque agora eu vou ler a palavra e eu preciso usar esses dons para ter o entendimento. E aí o dom necessário para aquele momento, ele vai ser agitado, ele vai ser manifestado pela ação do Espírito Santo, e ali você vai ter a compreensão daquela palavra. Aquela mensagem, ela vai entrar, ela vai enraizar em você dessa forma, através do Espírito Santo. Então, não é Roberta que interpreta ao achismo de Roberta. É Roberta que está achando isso, é Roberta que está dizendo isso. Não é. Você precisa rezar e clamar ao Espírito Santo, e ele vai agir e vai te dar o entendimento. E não é só em Roberta que isso acontece. Em todos que são batizados, que tem o sacramento do batismo, todos podem ter sim o entendimento. Basta que você reze e abra o seu coração. Amém? Então, olha só. Como eu falei, é necessário orar antes de ler a Bíblia e pedir que o Espírito Santo ilumine a mente para que se possa compreender e aplicar corretamente os seus ensinos no viver diário. O cristão que estuda a Bíblia diariamente e que a utiliza como sua própria interpretação, mediante a ação do Espírito Santo, será capaz de compreendê-la corretamente. Ao participar da igreja, com o tempo, você vai entendendo o sentido e o significado dos ensinamentos da palavra de Deus. Assim, ele aprende a interpretar a Bíblia. Resumindo, você só vai ter realmente essa intimidade se você ler constantemente. Então, como é que você consegue? Começou ontem, viu? A primeira live tá salva aqui no meu Instagram, Sejam todos bem-vindos, boa noite para quem entrou agora. O curso começou ontem, a primeira live tá salva, vai ser só nos sábados. Hoje tá sendo uma live extraordinária, porque faltou eu falar de um assunto que eu vou já falar. Foi muito assunto, a gente se empolgou tanto que aí eu acabei, o último assunto eu esqueci de dar, mas eu vou falar hoje, que é a citação, tá certo? Muito importante também. E aí eu já tô dando aqui só uma abertura pro povo ir entrando, e já eu vou falar um pouquinho sobre as citações, tá certo? Então, como eu tava falando, Isso, só vai ter live no sábado. E durante a semana vai ser no grupo do WhatsApp, tá certo? Então, voltando aqui, como é que a gente aprende a andar de bicicleta? A gente aprende treinando, E tantas outras coisas a gente aprende treinando. Para que a gente passe numa prova, a gente faz o quê? A gente estuda. Então, do mesmo jeito, é o entendimento da palavra de Deus. A gente só vai ter esse entendimento se a gente praticar. Se todos os dias a gente abrir a nossa Bíblia, manusear, olhar livro por livro e buscar entender ou compreender o que aquele livro vai falar, a história daquele povo. Então, a gente vai sim, com cada vez mais você manuseando, você tendo essa prática diária, você vai alcançar o entendimento. Claro que não é de uma hora para outra. Para que você consiga, você tem que praticar, tá certo? A próxima pergunta: é bom e aconselhável decorar os trechos da Bíblia? Vocês já viram algum pregador
alguém falar, recitar, né? Está lá no livro de João, capítulo 13, versículo 6. E aí ele vai e cita bem direitinho, decorado, né? Palavra por palavra. Você já ouviu dessa forma? Pois é. Isso é bom e agradável, né? Para que você consiga decorar. Eu não consigo decorar assim. Eu falo algumas coisas parecidas, palavras parecidas, mas eu não consigo assim dizer como os nossos irmãos protestantes. Inclusive, eu admiro muito isso neles, né? Porque eles sabem decorado, versículo, capítulo e a frase ali. Às vezes é um textão e eles falam bem decoradinho ali. Então, isso é uma coisa que eu preciso, né, praticar. Eu preciso praticar mais, porque eu não consigo ainda. Mas é necessário, se você já tem esse hábito de decorar, é ótimo, né? Até porque você pode passar o dia todo com aquele versículo na cabeça. E aí já vai colocando a palavra de Deus, introduzindo a palavra de Deus na sua vida. Durante o seu dia a dia, você vai colocando aquele versículo para que ele movimente ali em você e não seja só uma leitura, seja também uma ação, né? Que a palavra de Deus ela possa impulsionar você a viver nas suas atitudes, né? Porque não faz sentido ser só uma leitura, não faz sentido também você só decorar, mas aí você precisa também aplicar essa palavra no seu dia a dia. Amém? Com que atitude deve se ler a Bíblia? A Bíblia deve ser lida com humildade de coração. É aos pequenos e simples que Deus revela a sua sabedoria. Portanto, as Escrituras devem ser lidas como a palavra de Deus. Exilda colocou, eles decoram realmente, porém muitas vezes fazem interpretação errada. É verdade. E aí eu já puxo para essa pergunta, aí, né, com que atitude nós devemos ler a Bíblia? É importantíssimo a gente saber que a palavra de Deus, ela é uma arma. Como eu falei logo no início, lá em Efésios, né, na armadura do cristão, vai dizer que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Então ela é uma arma, uma espada. E ela corta, ela fere. Então ela pode ferir para o bem ou para o mal, de acordo com a pessoa que vai utilizar essa arma. E o meu objetivo aqui, com esse curso, é ensinar você a usar, manusear a sua espada da maneira correta. Muitas vezes você vai ferir, mas você vai ferir para o bem. Você vai ferir da maneira correta para que essa ferida no outro, ela seja algo que vai trazer o bem para o outro, né? Você vai ferir, mas você vai ferir para curar. Então, a gente precisa ler a palavra de Deus com humildade, mas primeiro a gente tem que entender que essa palavra de Deus ela deve ser lida para nós. Deve primeiro passar por nós, né? Não pegar a palavra como arma para acusar o outro, para julgar o outro. Porque se você for olhar, todos nós temos pecados, né? Boa noite para quem está entrando agora. Mazinho entrou agora, seja bem-vindo. Todos nós temos pecados. Então, se a gente for usar a Bíblia para o outro, né, para acusar o outro, como arma para julgar o outro, então você está usando da forma errada. Você está interpretando a Bíblia da maneira errada. Por isso que você tem que ter esse entendimento. A Bíblia deve ser lida com humildade para você. É você que tem que mudar primeiro. E aí, a partir das suas atitudes, a partir daquilo que você vive, né, como exemplo no seu dia a dia, aí você vai ser esse evangelho vivo para as pessoas. Então, não é para você pegar a Bíblia e julgar o outro e querer condenar o outro porque você sabe mais, porque você entende melhor da Bíblia, então agora eu vou ser
melhor que o padre, melhor que o bispo, melhor que o papa, tá entendendo? Não, não é para isso que serve a palavra de Deus. A palavra de Deus serve para você, para mim, para a gente olhar para dentro, para a gente entender que aquela mensagem ali é Deus e eu, entendeu? Essa ligação aqui, Deus e eu. E aí quando ele usar de mim, ele vai me moldar com aquela palavra, e a partir disso ele vai transbordar em mim, e esse transbordar vai alcançar o outro. Por isso que São Francisco fala que pregue o evangelho. Se for preciso, use palavras. E isso quer dizer o quê? Que você vai ler a Bíblia, você vai ter um entendimento para você, você vai se moldar, você vai se adaptar à forma de Cristo, ele vai tirar os excessos, e ali, com a forma perfeita e agradável, você vai evangelizar com a vida, né? Você vai evangelizar com as suas atitudes, entendeu? Então, é com humildade que se lê a palavra de Deus, né? Então, eu sei que vai ter muitas pessoas que vocês conhecem que usam a Bíblia da maneira errada, que usam da palavra para acusar, para condenar. Vai, com certeza. Mas a gente não está aqui para isso. Este curso é para que você entenda que é você e Deus. É com humildade. Você vai se reconhecer pecador. Você vai olhar para dentro e dizer aonde eu preciso mudar. Como é que eu estou lendo a Bíblia? Será que eu estou lendo realmente para mim? Né? A mensagem de Deus é para mim? Porque quando a gente vai para alguma pregação, por exemplo, que aquele pregador tá lá falando alguma coisa, e aí automaticamente você se lembra de alguém e você diz assim: eita, essa pessoa deveria estar aqui para escutar isso. Eu mesmo já falei. Uma pregação, o pregador bem empolgado falou uma situação, eu disse: eita, essa pessoa deveria estar aqui para escutar isso. E aí, automaticamente, o Espírito Santo usa o mesmo pregador para dizer assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você que está achando que essa mensagem é para alguém que não está aqui. É para o seu marido, o seu filho, é para outra pessoa que não está aqui na pregação. Eu quero dizer para você que você está aqui e essa mensagem é para você. É para você, que Deus está falando para você, não é para quem não está aqui. E aí a gente já vê que é dessa forma. Deus usa a mensagem para nós, individualmente. E ele vai nos moldando, nos adaptando, até a gente realmente ser, né, templo e morada do Espírito Santo. Amém? Então, vou finalizar aqui as perguntas. Vou deixar para a próxima live para a gente continuar, né? Porque eu gosto dessas perguntas e respostas. Acho que fica até melhor o entendimento, né? Eu vou fazendo a pergunta e vou dando a resposta. E agora a gente vai falar sobre o tema que eu não falei ontem, né? Que é a citação. O que é isso? A citação, ela vai acontecer da seguinte forma, né? Você tá aí com a sua Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia, você vai abrir ela nas primeiras páginas. Tem o prólogo, né? Tem falando, aqui na minha Bíblia, ela é a Ave Maria de Estudos, tá vendo? Então aqui nessa primeira parte, eu sei que vocês não vão conseguir ver, que tá muito pequeno. Mas eu só quero mostrar para vocês que é na primeira parte. Toda a Bíblia católica tem essa parte que é o sumário. E é onde a gente vai ver as abreviações de cada livro. Tá vendo? Então aqui são todas as abreviações dos livros que tem na Bíblia. E aí, para que a gente entenda as citações, vocês têm que estudar as abreviaturas, né? Então, por exemplo, aqui o Gênesis é GN. Êxodo é X, Levítico LV, Números NM
e Deuteronômio DT. Então, o que é a citação? A citação é quando a gente vê essa abreviatura DT, aí tem o número, que é o capítulo 2, aí uma vírgula, aí o próximo número, versículo 3. Então, essa é uma citação. Muitas pessoas, elas não estão acostumadas com a citação, principalmente aqueles que são católicos, porque a gente consegue ver muitos católicos postando citações ao invés da vírgula, eles colocam os 2 pontos. Então, essa citação com 2 pontos é uma citação protestante, certo? Então, a gente precisa estudar bem direitinho. Inclusive, uma das coisas que Monsenhor João Eudes, ele bate muito nessa tecla, quando alguém coloca alguma mensagem que tá lá, o livro, capítulo, aí vem os 2 pontos e o versículo, aí ele vai e fala, essa citação é uma citação protestante. Não coloque os 2 pontos. Ao invés dos 2 pontos, é a vírgula, tá certo? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, 3 regrinhas básicas. A gente vai dar essa introdução, porque a citação tem muitos pontos, muitas vírgulas, tem um travessão e tem outras coisas também que a gente vai estudar bem direitinho para que vocês possam entender. Então, tem a vírgula, deve ser utilizada para separar o capítulo do versículo, né? Então, João, capítulo 1, vírgula, versículo 2. Então, é com a vírgula que se separa o capítulo do versículo, ok? Aí Nanda perguntou, e se eu colocar os 2 pontos em uma citação, em que livro não tem na Bíblia evangélica? Foi os livros que eu falei ontem, né? Os livros são 7 livros que não tem na Bíblia evangélica. Eu vou colocar aqui bem direitinho. Peraí, deixa eu ir aqui que eu vou abrir a porta para a Rafa. Tá valendo. Voltei. Isso, é verdade. Isso acontece muito nas gráficas, quando vão fazer camisas de novenário. Eu já debati sobre isso com uma delas. É verdade. Tem muitas citações que são católicas e aí o pessoal acaba colocando os 2 pontos. Mas a gente precisa aprender direitinho para, né, falar. Olha, não coloca 2 pontos, coloca vírgula, né? Então, só respondendo aqui. Os livros que Nanda perguntou, né? Os livros que não tem na Bíblia evangélica são 7, tá certo? Então, você não vai encontrar Baruque, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus e acréscimos aos livros de Esté e Daniel. Mas, assim, o que a gente tá falando sobre a citação não tem, assim, muito a ver com essa questão de não ter os livros na Bíblia, né? Tô falando assim, porque alguns católicos, quando eles vão colocar a citação, eles colocam os 2 pontos ao invés da vírgula. E é a maneira errada, certo? Para nós católicos. Então, como a gente está falando sobre a Bíblia Católica, curso católico, então a gente está falando sobre a citação católica, tá certo? E aí, tem a vírgula, como eu falei, né? Deve ser utilizada para separar o capítulo do versículo. O hífen
deve ser utilizado quando há uma sequência contínua de capítulos ou versículos. E aí eu vou colocar também tudo isso lá no grupo do WhatsApp, eu vou colocar alguns exemplos para que vocês possam ver a diferença. O ponto e vírgula deve ser utilizado para indicar um novo capítulo do mesmo livro ou de outro livro, caso esteja seguido de abreviação. Ou seja, um exemplo, né? Gênesis capítulo 3, aí vírgula, versículo do 1, hífen ao 15. Então, aquele tracinho, ele fica entre um versículo e outro. E pode também estar separando capítulos, né? O hífen serve para isso. Deixa eu ver a pergunta aqui de Nanda. Então, o certo seria Coríntios, capítulo 4, vírgula, versículo 6 ao 11. E aí, quando você vai ler, você diz o hífen é esse ao, né? Capítulo 4, versículo do 6 ao 11. Exatamente. Aí, no caso, o erro que você comentou é que alguns católicos colocam os dois pontos ao invés. Então, o erro é, ao invés de estar essa vírgula, está os dois pontos. Entendeu? É aí, no lugar da vírgula, eles colocam os dois pontos. Então, aí que está errado. Entendeu? Pronto. E aí nós vamos ver outras citações também, outro tipo de citações. Eu acho que vocês já viram, por exemplo, a letra A, né? No final da citação tem a letra A, tem um S, tem 2 S, tem 3 S, então a gente também vai ver, né, sobre isso. Então, o que é que significa o S, né, na citação? Você encontra um S logo após o capítulo ou versículo, né? A presença dessas letras significa seguinte ou seguintes. Quando é um S só, é seguinte. Quando são 2 S, é seguintes, no plural, respectivamente. E faz o leitor entender que se trata de 1 ou 2 capítulos ou versículos subsequentes. Então, pode ser assim, um exemplo. Romanos, vou escrever aqui, para vocês verem. Romanos, capítulo 2, versículo 5, aí um S, assim, tá vendo? Então, esse S significa que você vai ler o versículo 5 e o 6. Então, você lê mais um versículo. Para não colocar 5 hífen 6, em algumas citações você vai ver Romanos, capítulo 2, versículo 5, S. E aí você lê o versículo 5 e o versículo 6. Se tivesse 2 S's, né? Se fosse 2 S's, você ia ler o 6 e o 7. São 2 versículos a mais, né? Se tivesse assim, vou escrever aqui para vocês verem. Romanos 2, 5, aí 2 S's, assim. Então, aí você ia ler o versículo 5, 6 e 7, tá certo? Também você vai encontrar na citação o ponto, né? O ponto, por sua vez, é utilizado para apresentar capítulos e versículos citados isoladamente. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, uma passagem aqui. Gênesis 3, 1, aí ponto 8. Pronto. Você pode ver assim essa citação, né? Gênesis 3, versículo 1. Você lê o versículo 1 e aí o ponto vai dizer para você pular para o 8.
Então, você vai ler o versículo 1, depois pula e lê o versículo 8, tá certo? É para isso que o ponto serve. Deixa eu ver o que mais. Pronto, eu acredito que seja isso. No mais, vocês vão fazer, né, lá na prática. Sim, outra coisa, né? Olha, Roberta, aqui estou vendo Gênesis 15, 16, 17, significa ler capítulo 15, 16 e 17. Minha Bíblia é Ave Maria. Isso. Você poderia ser também assim. Você poderia ver assim. Gênesis, capítulo 15, hífen 16, hífen 17. A citação, tá vendo como fica quando é capítulo? Então, é Gênesis 15, hífen 16, hífen 17. Tá certo? Aí a gente vai entender que é para ler o capítulo 15, 16 e 17. Tem outra citação que você vai ver que é com as letras, né? Por exemplo, aqui eu vou dar esse exemplo do Gênesis. Gênesis 15, tem o versículo 2a. E aí você vê que esse A significa o seguinte, que o versículo 2, ele é enorme. Então, digamos que o versículo 2 tem duas frases. E aí você vai ler só a primeira frase do versículo 2. Por isso que tem um A. Então, vai ser Gênesis, capítulo 15, versículo 2, só a primeira parte do versículo. Aí, se você vê assim, Gênesis 15, 2b. Se você vê assim, Gênesis 15, 2b, então é porque você vai ler a segunda parte daquele versículo. Entenderam? Então, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Tem mais alguma dúvida? Aproveitem. Roberta, estou vendo que é 15 ponto, 16 ponto e 17 ponto. Como eu posso falar? Me diz. Então, o ponto também separa o capítulo. Pode ser também com ponto. O ponto é 15, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17. Também pode ser dessa forma. No caso assim, né? Gênesis 15, ponto 16, ponto 17. Aí você vai ler o capítulo 15, 16 e 17. É a mesma forma do hífen, tá certo? Pronto. Na apostila, eu coloquei lá no grupo, tá certo? A apostila. E lá tem os exercícios para vocês manusearem a Bíblia e para vocês fazerem, escrever por extenso, né? Porque vai ficar melhor para vocês também irem se adaptando. E eu coloquei só a primeira parte, eu coloquei só vírgula, hífen e o ponto, se eu não estou enganada. E aí, para vocês irem escrever lá por extenso o nome do livro, o capítulo, a vírgula e o versículo. Na apostila também tem falando, né, bem direitinho o significado de cada um, tá bom? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse grupo é no WhatsApp, tá certo? Para quem fez a inscrição. Se você quiser, ainda dá tempo de fazer. Eu vou deixar aberto só até hoje para quem quiser entrar, porque a partir de amanhã
já não vai poder mais, porque vai estar perdendo muita coisa, muito conteúdo, e vai ficar ruim para ficar voltando, né? Mas essa live vai ficar salva. É necessário que você assista a de ontem. A gente começou o curso ontem e essa hoje é a segunda parte, porque não deu tempo de falar sobre as citações. Então, quem quiser participar, ainda dá tempo. Você fala comigo até hoje, tá certo? Fala comigo no meu WhatsApp, que aí eu coloco você. O curso é totalmente online e gratuito, tá certo? Eu só tô pedindo ajuda pra apostila. Vai ser a apostila por semana, tá certo? A gente vai dar início, deu início ontem e vai terminar no dia 6 de julho. Então, cada semana a gente vai estar postando uma apostila com os exercícios para vocês irem fazendo e tendo essa prática com a Bíblia, né? Manuseando a Bíblia e fazendo aí as atividades, tá certo? E eu agradeço demais a participação de todos. Eu espero que vocês estejam gostando, né? Deixa aqui nos comentários, né? Depois que a live ficar salva, deixa aqui nos comentários se você tá gostando, né? Uma mensagem de incentivo, porque é muito bom para que a gente possa saber, né? Esse feedback, se tá dando para você entender, porque eu tô só aprendendo, né? Tá sendo só o começo. E aí vocês estão me ajudando muito também. Do mesmo jeito que eu ajudo vocês me ajudam também dessa forma, tá certo? E a gente pede só, se vocês puderem, né, dar essa ajuda, essa contribuição de R$10 para as apostilas. Eu acho que no total serão 4 apostilas, né, daqui para lá, porque eu vou fazer por semana, que fica melhor. Eu pensei em fazer uma só, mas aí não vai dar certo não. Vou ficar fazendo por semana, tá certo? E as lives vão ficar sendo aos sábados. Eu só vou ajustar esse horário. Eu não sei se vai ser às 5 ou às 7h30, mas eu vou avisar. Tudo eu aviso lá no grupo. E aí a gente se encontra por aqui, tá bom? Pra quem não consegue assistir, fica salvo e aí você assiste depois. Não tem problema nenhum, tá certo? Então é isso. Deus abençoe a todos e muito obrigada. Vamos rezar, entregando tudo nas mãos de Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia, que ela passe à frente e nos dê a graça de chegar até o fim, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo, se Deus quiser.